Boa noite, turma do segundo ano de contabilidade da UEMP, para mais uma aula da nossa disciplina de contabilidade de custos, tá certo? E hoje nós vamos para uma aula onde nós vamos fazer a demonstração de um exercício, né, de um cálculo de toda uma caminhada dentro do custo ABC, tá certo, pessoal? Então nós vamos percorrer o custo baseado por atividades, entendendo agora de forma numérica toda a parte teórica que nós estudamos na aula anterior, tá certo? Então, o custo ABC, ele tem o foco, né, centrado em tirar todas as arbitrariedades ou tentar reduzir a maioria das arbitrariedades que existe dentro do processo de alocação de custos, tá certo? Então, nós já temos um conhecimento da estrutura, já conhecemos a nomenclatura, já sabemos fazer algumas continhas relacionadas com a identificação do preço unitário do produto, já conseguimos entender o que é uma despesa, o que é um custo, o que é um custo direto, o que é um custo indireto, o que é um custo variável, o que é um custo fixo. Já passamos também pelas metodologias de custo de absorção e de custeio direto, e agora estudamos uma parte teórica do custo ABC e vamos juntos, nesta aula de hoje e na próxima aula, desenvolver o conhecimento, assim, acerca dos cálculos, dos processos e das especificidades que existem dentro do custo ABC, tá certo? Então, eu apresento para vocês uma tabela, pessoal, por quê? Porque nada vem por acaso e nada acontece sem que existam normas, sem que existam procedimentos, sem que existam políticas, né, dentro da empresa, tá certo? Então, de uma certa forma, as coisas têm um padrão, têm uma rotina, têm um passo a passo, tá certo? É o que nós chamamos de metodologia. Todos também existem critérios para se trabalhar dentro do universo de atividades que nós temos dentro das empresas, né? Sempre tenho falado a vocês nas minhas aulas que o Brasil é um país continental, né? Certo é. Nós temos aqui várias regiões com vários climas, com várias, vamos dizer assim, é, como é que eu poderia chamar assim, né? Vários tipos de vegetação, vários tipos de solo, né? Várias povos, de uma certa forma, trazem conceitos, trazem costumes, trazem gostos. E as empresas trabalham para quê? Para satisfazer a necessidade dos seus clientes, para satisfazer as necessidades daquele que investe na empresa, para satisfazer as necessidades daqueles que colaboram para gerar as riquezas. Então, a matéria a disciplina de contabilidade de custo, ou vamos dizer assim, um pedacinho da ciência contábil com foco no custo, né? Ele traz esse grande desafio para o controller, traz esse grande desafio para o analista, para o assistente, para o gerente, para o supervisor, para o encarregado, para o líder que está trabalhando dentro da área de custo, de conhecer toda a empresa, de conhecer todas essas operações, essas atividades que estão acontecendo dentro da empresa, com foco em buscar o quê, pessoal? Sempre produzir-se mais, com menos esforço, tá certo? E reduzir custo. Por isso essa ciência avança. Por isso essa ciência se desenvolve, juntamente com toda a tecnologia que vem por detrás disso, tá certo? Então nós precisamos conhecer. O exemplo que eu trouxe nos exercícios que nós vamos verificar, no exercício que nós vamos fazer juntos, é o mesmo que nós estamos utilizando aí no livro do Martins, que eu indiquei para você, Contabilidade de Custo, né?
do Martins, e aí, do Eliseu Martins, e também que está na apostila de vocês, tá certo? Então, quando nós olhamos para essa aqui, é um mapeamento. Aqui tem informações que vai nos ajudar a construir, né, nos ajudar a alocar, nos ajudar a definir lá na frente ou chegar a uma margem de contribuição e a um preço unitário, certo? Então, existe uma caminhada. Então, nós precisamos ter os dados. Como eu falei para vocês, as equipes estão trabalhando dentro da empresa. Então, nós temos um volume de produção de 18 mil unidades. Nós temos outro para camisetas. Nós temos outro volume de produção para vestido, de 4.200 unidades. Nós temos outro volume de produção para calças, de 13 mil unidades, tá certo? Então, é uma indústria, uma tecelagem, onde ela vai fabricar 3 produtos: camiseta, vestido e calça. Também estou trazendo outra informação para vocês, né? Nós vamos vender uma camiseta a R$ 10. Nós vamos vender um vestido a R$ 22. E nós vamos vender uma calça a R$ 16. Então, esta calça, esta camiseta, esse vestido já foi fabricada, certo? E agora nós vamos percorrer este caminho da fabricação, da alocação dos custos pelo método do custeio ABC, entender as atividades que estão alocadas a este, entender os custos diretos que foram gastos, para no fim nós termos um resultado dessas operações, olhar essas operações pelas atividades relevantes, tá certo? Pelos seus direcionadores, e verificar se com esse preço que foi apontado, foi determinado para cada produto, e com todo esse gasto que nós tivemos na execução desse produto, qual a nossa margem de contribuição, qual o produto que contribui mais para que a empresa tenha riquezas e qual o produto que precisa ser analisado. Então, de uma certa forma, nós vamos fazer essa análise também dentro da aplicação desta metodologia, que é uma das características do custeio ABC. Assim como outra característica é alocar corretamente os custos indiretos, tá vendo? Então, por aqui, pessoal, olha que interessante, tudo aquilo que nós já vimos nos custeios anteriores, nas aulas anteriores, faz sentido. Está aqui as unidades, está aqui o preço de venda, está aqui os custos indiretos, aluguel, custo fixo, precisa de método de rateio, energia elétrica, se não tiver apontamento, ou mas se tiver também, ô professor, eu tenho um relógio geral, tenho que fazer distribuições, não tenho como fazer, também está dentro de custos indiretos, tá certo? O salário do pessoal da supervisão, é verdade, professor, tem hora que eles estão no administrativo e tem hora que eles estão na área de produção, então existe um apontamento, já foi levantado aqui os valores. A mão de obra indireta, a depreciação, né, o material de uso e consumo, os seguros, então nós temos aqui um volume, certo? De custos indiretos. E aqui também nós temos as despesas, que depois nós também vamos aplicar ela na nossa DRE para entender, né, algumas outras apurações e fazer alguns cálculos para que vocês tenham um conceito fechado, desde a da venda até a customização, tá certo? O custo total é o custo direto mais o custo indireto, e depois da margem de contribuição, as despesas também lançadas, para a gente ter a margem antes do imposto de renda da contribuição social. Assim, a gente vai fechar esse conceito dentro de uma DRE voltada gerencialmente para a área de custo, tá certo? Então, é importante gravarmos esses dados, termos esse conceito, porque nós vamos aplicar nas tabelas à frente. Aqui, né, eu chamo a atenção de vocês, todo o trabalho que for fazer, confiram, façam a soma, tá certo? Então, professor, se eu somar tudo isso aqui vai dar 190? Vai dar 190. Tem que dar 190, senão nós já vamos ter base para frente toda furada. Então, primeiro passo, confiram sempre o material que chega até a mão de vocês. Se houver erros, vamos ter que reconstruir, vamos ter que corrigir. Então, essa é uma visão. Não existe perfeição dentro de algumas áreas. É uma ciência que busca a perfeição. Então, as ciências buscam resposta, buscam a perfeição. Então,
a gente tem que ter esse entendimento que pode haver erros dentro do processo. E qual é o nossa função dentro do processo? Evitar os erros, corrigir os erros, buscar melhorias. Então, tá certo, pessoal? Então, esse é o primeiro conceito que eu quero deixar para vocês dentro da área de custos. Se quiserem anotar aí, é assim, ó, sempre atenção e fazer conferência, evitar erros, buscar a melhoria, tá certo? Então, aqui, nós já partimos aqui para a nossa primeira parte, né? Se vocês também têm o tempo de expedido de produção. Espera aí, professor, como é que é isso? Opa, aqui já apareceu duas atividades, né, que nós vamos ter dentro do nosso conceito, corte, costura e acabamento. Ô, professor, então para cortar e costurar, eu gasto X horas de mão de obra. E para fazer o acabamento, eu gasto X hora de mão de obra. Perfeito. Então você gasta, ó, 0,30 horas. Como é que chegou na continha de 5.400? Peguem vocês a calculadora e multiplicam. 18 mil. Camiseta, camiseta. 18 mil vezes 0,30. Deu 5.400 aí, pessoal? Sim. Estão entendendo? Essa é uma conferência que nós temos que fazer dentro da área. Então, o controller que está lá fazendo o seu trabalho, ele vai, opa, peraí, houve um apontamento aqui do pessoal, estão me dizendo, me trouxeram esse X e esse Y. Eu já tenho as métricas, então vou fazer o cálculo. 18 mil vezes 0,15 dá 2.700? Exato. Então, eu também fiz os cálculos, por enquanto, está tudo batendo, então. 4.200, né? E assim por diante. Nós vamos fazendo, primeiro ponto, a conferência, né? Nós vamos nessa linha de fazer a conferência, de entender, a construir as tabelas que depois nós vamos aplicar. Por quê? Porque dentro de um sistema de RP ou dentro de um sistema de software, tudo isso já vem pronto. Então, aqui, o que eu estou dizendo para vocês? É preciso fazer a conferência. Como é que chegou no 5.400? Preço unitário para corte vezes a quantidade de unidades. Então, nós já estamos fazendo o cálculo em cima das unidades que nós vamos produzir. E assim por diante. 4.200 vezes 0,70, 4.200 vezes 0,60, 13.000 vezes 0,80, 13.000 vezes 0,30. Nós vamos chegar aqui a esse custo de horário total da mão de obra. Ou melhor, a essa quantidade total de horas para fazer essas atividades dentro do processo de, vamos dizer assim, de produção da camiseta, do vestido e da calça. Mão de obra, então. Nós temos um custo apontado de 0,50 unitário. Opa, peraí. Se eu já estou dizendo que é 0,50 unitário, eu quero dizer que isso aqui representa o quê? 0,50 de mão de obra para camiseta, para fabricar uma camiseta. Quantas eu vou fabricar, pessoal? 18 mil. Perfeito? Então, se eu multiplicar 18 por 0,50, eu vou ter o valor do custo da mão de obra que eu vou gastar na camiseta. Assim como se eu multiplicar 4.200 por R$ 1, eu vou ter o custo total que eu vou gastar em vestidos da mão de obra. E assim das calças. Então, opa, professor, peraí, então agora eu já tenho o meu custo aqui da mão de obra direta. Legal. Eu estou atribuindo um custo direto por unidade de tecido, aviamentos e mão de obra. Tecido, eu vou gastar R$ 3 por unidade para camiseta, R$ 4 por unidade para vestido, R$ 3 para calça, tá certo? E assim por diante. Ó. No final, o meu custo de matéria-prima mais a mão de obra vai dar 3,75, 5,75 e 4,25, tá certo? Opa, legal, professor. Então agora eu já tenho os custos diretos, que estão diretamente ligados ao produto, eu já tenho os custos indiretos, que também vão ser alocados ao produto. Já tenho a quantidade que eu vou produzir
e eu já tenho o preço final. Legal, professor. Então, eu já tenho aqui as bases que eu vou aplicar às atividades, aos direcionadores, e que vai me chegar o custo unitário de cada produto lá no fim, depois dividido, detalhado por atividade e por direcionador. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, aqui está a base. Ah, mas por que o senhor colocou essa outra tabelinha? Bom, existe, pessoal, assim, a taxa de aplicação de custo, eu coloquei ela aqui para fazer um esclarecimento para vocês, nós não vamos trabalhar com ela, mas eu não podia deixar passar também, já que nós estamos falando disso, né, essa taxinha de aplicação de custos indiretos, que ela tem por finalidade uniformizar os custos indiretos, apropriado à produção em um determinado período, tá certo? Então, ela é uma forma de você fazer uma estimativa, de você fazer algo para previsão, né? Ah, professor, preciso fazer o orçamento do ano que vem. Então, baseado numa métrica, né, onde a fórmula dela é os custos indiretos, que está aqui, mais a mão de obra, que está aqui, por isso eu separei tudo aí, você vai somar os dois, né, ou melhor, vai dividir os 190 por 22.950, você vai chegar a essa métrica de aplicação dessa taxa. Mas isso é mais para efeito de provisão, de estimativa, ou quando você não tem muita certeza de algumas situações dentro da empresa. Então, como eu falei para vocês, no universo de atividades que existe dentro das empresas, às vezes nós não vamos chegar a um conceito, vamos dizer assim, 100% real. Então, nós temos algumas métricas para aplicar para ficar o mais próximo possível desse conceito, dessa perfeição. É a nossa busca, né? Então, como o Martins fala, eu coloquei para vocês, e também, depois, se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade, mas é só para efeito ilustrativo. O que nós vamos trabalhar é com essas outras métricas aqui, perfeito? Quais as etapas que nós vamos ver, então, dentro do nosso processo aqui de aprendizado? Nós vamos ver o mapeamento, o mapinha, então, olhando para as atividades, olhando para os direcionadores, entendendo essa gestão, e depois nós vamos alocar custos a essas atividades. Depois disso, nós vamos analisar os geradores de custo. E depois disso, nós vamos fazer algumas análises, e aí nós vamos debater isso, talvez não nessa aula de hoje, na aula de amanhã, mas na aula da semana que vem, que daí todo mundo vai passar por todo o material, pode surgir algumas dúvidas, e daí nas aulas seguintes a gente vai trabalhar isso aí, vamos conversar bastante, porque daí, de uma certa forma, o filé mignon da disciplina de custos, nós vamos estar entendendo do seu início ao fim, e vale a pena a gente investir tempo nisso, tá certo? Então, olhando para o custeio ABC, nós sabemos que é a identificação das atividades, ele trabalha por atividades, então nós temos que voltar lá à nossa, vamos dizer, a nossa disciplina teórica e entender assim, ó, existem departamentos dentro da empresa, existem aquelas caixinhas, né, que são criadas dentro de uma empresa. Então, cada caixinha dessa, nós chamamos de departamento, podemos chamar de setor, podemos chamar de área. Cada empresa tem a sua política e a sua denominação, tá certo? Mas ela está repleta de atividades que estão acontecendo, tá certo? Então, por isso é importante, às vezes, a gente olhar para o desenho, ou olhar para uma empresa e tentar separar ela em departamentos, porque é assim que está ocorrendo as atividades lá dentro, separadamente, por departamentos. Então, aqui, nós identificamos os departamentos de compra, para fazer o exercício, tá certo? Almoxarifado, administração da produção, corte, costura e acabamento. E dentro desses departamentos, nós criamos algumas atividades que vão executar tarefas dentro de cada departamento. Então, dentro do departamento de compras, nós temos comprar materiais. É uma atividade relevante dentro do departamento de compras.
nós vamos trabalhar com outra atividade, desenvolver fornecedores. Professor, isso é tão relevante? É relevante. Por quê? Quem fornece a matéria-prima para a empresa? Se vocês, o ano que vem, vocês vão estudar a matriz de SWOT, né? E ela fala sobre isso, as forças, as fraquezas que nós temos dentro do ambiente interno, e ela também vai falar sobre as oportunidades e as ameaças que existem no ambiente externo, né? Então, ter uma rede de fornecedores que cumpra com as obrigações, que nos entregue a mercadoria em dia, é importantíssimo dentro da nossa gestão de custo, porque não adianta nada nós termos pedido, não adianta nada nós termos pessoas capacitadas, termos energia chegando na fábrica, temos dinheiro investido, temos máquinas de primeira qualidade, se não chegar a matéria-prima para a gente transformar em produto no prazo em que nós precisamos transformar em produto, tá certo? Então, é nesse sentido que vocês precisam entender a relevância da atividade dentro do departamento. Almoxarifado por si só é uma área onde a gente guarda materiais para serem consumidos, para serem utilizados dentro das atividades, né? Então, a área de almoxarifado é uma área do estoque onde nós trabalhamos com esses materiais, né, que nos é colocado à disposição para a execução das tarefas, né? Pô, quem trabalha com veículos sabe, vai lá no almoxarifado, tem um pneu lá para você utilizar, deveria ter, né? Outros até motor, equipamentos, peças e tudo mais, tá certo? Então é importante essa área de receber, essa atividade de receber materiais dentro de um almoxarifado. Movimentar materiais também. Administração da produção, então programa a produção, planeja a produção, controlar a produção, outra atividade importante. Então, você está analisando, é um cara preocupado só com a pranchetinha lá, fazendo as suas anotações, se tudo está dentro do planejamento tático, dentro do planejamento operacional, dentro do planejamento estratégico, se o horário está sendo cumprido, se os materiais estão agradando, se não está tendo muita perda, se não está tendo muita distração, etc, etc. Ele tem uma série de itens que ele vai controlar dentro da produção, tá certo? Se o equipamento não está superaquecendo, se o equipamento não está dando muito problema, se há possibilidade de acontecer algum problema na execução da atividade por superaquecimento, etc. Então, são detalhes, assim, que a pessoa que está ali no dia a dia acompanhando a atividade do seu início, no seu desenvolvimento, no seu fim, ele consegue enxergar. E com isso, ele consegue alocar todos aqueles custos dentro dessa atividade. Então, por isso é importante fazermos essa identificação aqui, ficou fácil, né? Cortar e costurar. Acabamento, acabar e despachar, tá certo? Olhando para uma outra situação, que é uma das características principais, né, dos custos indiretos, é a gente começar a entender, assim, ó, o que é um direcionador, né? Por que nós temos esse cost drivers, né? Nós falamos lá na aula teórica, né? Por que é importante a gente analisar essas questões? Porque aqui, como eu falei para vocês, dentro de uma grande empresa, dentro de uma mega empresa, aonde fica muito difícil entender é os custos indiretos. É realmente se aquele gasto que está tendo é custo. É onde dá as maiores discussões, é onde ocorre, vamos dizer assim, os maiores conflitos dentro da empresa. Quer para fazer orçamento, quer para comprar equipamento, quer para fazer investimentos. Então, isso ocorre de uma maneira muito grande nas grandes empresas, é uma complexidade, por isso que é um custo, vamos dizer assim, um modelo de custo que pode ser utilizado nas grandes organizações, principalmente naquelas que têm uma complexidade muito grande de atividades e com um número de itens e materiais muito grande para ser analisado, tá certo? Então, você precisa fazer conta. Eu lembro que numa aula eu citei para vocês a questão da energia elétrica, né? Dependendo da empresa, a energia elétrica fica muito cara.
Então, de repente, dentro do estado, aqui no Paraná, existe isso que nós chamamos, no São Paulo também eu sei que existe, aquilo que nós chamamos contrato de demanda. Então, quando você está fazendo toda essa análise gerencial da atividade, é possível, numa situação dessa, nós verificarmos que nossa empresa não dá para trabalhar com a energia disponibilizada pelo canal comum dentro de uma empresa, porque fica caro, fica altíssimo. Então, opa, aqui é legal a gente aplicar, fazer um contrato de demanda. Porém, existem regras dentro de um contrato de demanda. Existe um consumo mínimo, né? E um consumo que tem que ser controlado, porque senão, ao invés de ficar barato, ele pode ficar muito mais caro se você não souber fazer o controle dos medidores, das pessoas que estão ligadas ao controle dessa energia. Então, eu lembro que eu participei de umas 7 reuniões na empresa de uma consultoria que trabalhou mais de 10 anos conosco, para, vamos dizer assim, para fazer um treinamento com todo o pessoal das nossas unidades a controlar a energia. Né? Contratamos por demanda, fizemos contrato por demandas, existiam os picos de energia, os momentos em que a energia é mais cara, mais barata. Quando se é por demanda, existe. Né? Esse horário, o horário que todo mundo está em casa agora, nesse horário que está todo mundo tomando banho, gastando energia, a demanda é grande. Né? Então, era um momento que lá, se você faz um contrato por demanda, é a hora que você tem que estar com os equipamentos desligado ou já ligado, funcionando em baixa rotatividade, para não se consumir, porque é o horário mais caro da energia. Para nós que moramos em casa, nem tanto. Ela é uma energia padrão em quilowatts aí que nós pagamos de acordo com o uso, mas na demanda ela tem essa diferenciação, e existe os momentos que ela é bem mais barata. Aliás, durante as 24 horas do dia, praticamente por 18 a 20 horas, ela é bem mais barata, e é aí que nós temos que fazer uma, vamos dizer assim, uma gestão da nossa atividade para poder ficar mais barata. Então, vejam bem que existe tudo isso dentro de uma empresa grande. Então, existe uma discussão muito grande na alocação. Então, quando nós olhamos para os custos indiretos que nós citamos lá no começo, que nós demos um total de 190 mil, nós temos que entender isso aqui, ó, que está bem explicadinho, ó, professor. Então, o aluguel, nós podemos ter um direcionador utilizando a área utilizada pela atividade. Exatamente. É possível medir? É possível. Né? Nós temos vários alunos aí, inclusive temos um aluno que trabalha na controladoria, ele sabe disso. É possível medir? É possível medir. A gente sabe onde está o equipamento, a gente sabe onde está se desenvolvendo a atividade. Então, é possível medir, é possível fazer uma métrica, aplicar ela e direcionar o gasto que está dentro daquela métrica, dentro daquela atividade que ela está acontecendo, para o produto correto, quer seja o vestido, quer seja a blusa, quer seja a calça, né? A camiseta, o vestido ou a calça, certo? E assim por diante. Então, as energias elétricas podem ser separadas, medidores dentro da empresa, salário da supervisão, tem o apontamento, tudo certinho, esse é mais fácil de fazer, né, porque você sabe o horário que a supervisão está lá supervisionando os trabalhos. A mão de obra indireta também é fácil de fazer os apontamentos, só não podemos misturar entrada e saída de mercadoria, então tem que ter aquele controle, opa, a mercadoria está entrando, nós estamos com uma mão de obra usada agora na mercadoria que está entrando, então é custo. Opa, nós estamos com um pessoal utilizado na mercadoria que está saindo, então não é mais custo, é despesa. Certo, comercial. Então, nós temos que ter esse entendimento, e é essa nomenclatura que nós estudamos, este conceito que nós fizemos aí até agora nessa nossa caminhada dentro da área de custo. Depreciação, nós sabemos os mecanismos, né, os equipamentos, os móveis que estão relacionados à produção, aqueles que não estão. Então, também dá para se fazer métrica. O material de uso, né, aquilo que está usando diretamente. Então, aqui, quando fala material de uso e consumo, nós estamos falando de papel, de caneta, de tudo aquilo que nós, em outros métodos, nós discutimos se é relevante, se não é relevante, se vai ou não vai. Aqui tem relevância. Né? Aqui é possível dizer se eu gastei um lápis para fazer o apontamento ou emitir as minhas requisições, se eu gastei X de papel. Então, aqui tudo é possível. O seguro também. Valor dos bens segurados aí pode estar também por uma métrica, onde está o bem, em que local,
né? E fazer todo esse direcionamento. Aí nós conseguimos ir distribuindo isso, tá certo? Então, nós partindo lá daquele conceito onde nós temos R$ 190.000 alocados em atividades, em custos indiretos que nós queremos alocar em atividades, nós criamos, né? Nós vamos apontar isso, opa, legal, eu cheguei a um cálculo, professor, de R$ 16.000 que nós gastamos para comprar materiais. Legal. Qual vai ser o direcionador? O número de pedidos. Eu gastei R$ 12.000, professor, para desenvolver fornecedores. Qual vai ser o direcionador? Número de fornecedores. Aí você começa a dizer, então é pelo número de fornecedores que eu vou desenvolver essa atividade. Ok? Vamos entender isso já já. Né? No almoxarifado, para receber materiais, eu gastei R$ 12.350, professor. E o meu direcionador é número de recebimentos, certo? Movimentar materiais, professor. Eu vou usar uma métrica aqui também, que é o número de requisições para movimentar materiais. Então, é em cima da requisição que eu movimento material. Então, ó, requisição para vestido, requisição para, né, camiseta, requisição para calça. Então, com essa métrica, eu vou conseguir alocar esse gasto que eu tive, esse custo que eu tive, às atividades e ao produto. Então, no fim, olha que legal, professor. Então, através dessa métrica, eu vou chegar a dizer quanto que eu gastei nessa atividade, dentro da compras, para vestido, sim. Nessa atividade, dentro de compras para calça, sim. Então você começa a entender quanto que custa cada atividade dentro do custo daquele produto. Pô, que legal, professor. Então agora, quando eu tenho essa visão dessas atividades, seu início, seu meio, seu fim, eu tenho os custos e depois eu vou ver isso dentro de cada produto, eu posso fazer minhas análises. Eu posso começar a, a entender se é possível mexer em algo para melhorar, para reduzir, sem tirar a qualidade, continuar com a mesma produtividade, né? Porque essa é a minha busca. Estão entendendo? Então, esse é um caminho. E assim nós vamos tendo o rateio, né, de todos aqueles valores, já não mais por energia elétrica. Agora vocês vão ver dentro das atividades, já não mais por seguro, dentro das atividades, porque eu já já usei um direcionador para lá, eu já tenho uma métrica e eu já consegui alocar esse valor dentro da atividade. E agora, com os direcionadores, eu vou avançando. Pô, legal, professor. Então, vamos entender agora os direcionadores. O que é os direcionadores? Então, tá vendo? Eu fui passo a passo, nós estamos chegando, agora vamos aqui para os direcionadores. Dentro de direcionador, tá? Nós temos aqui número de pedidos. Então, ó, números de pedidos, olha lá, número de pedidos, número de fornecedores, número de recebimentos, número de requisições, número de produtos, número de lotes e assim por diante. Ó. Eu vou repeti-los aqui, ó. Aqui está os direcionadores. Então, é como se eu tivesse uma tabelinha aqui à frente agora, e à frente disso eu estou dizendo quanto que foram o meu número de pedidos para camiseta. Quanto que foi o meu número de pedidos para vestido? Quanto que foi o meu número de pedidos para calça? E qual que foi o meu número total de pedidos? Opa, professor, então, para comprar, né, para os 3 produtos, eu tive 750, certo? Porém, para cada um eu tenho um direcionador. Oh, legal, professor. Então agora eu consigo entender essa conta aqui e essa aqui, porque eu vou saber o meu direcionador agora, aqui, ó, certo? Então aqui eu tenho a totalização, que eu gastei para os 3 produtos. Porém, aqui, ó, eu começo já a identificar a atividade pelo direcionador ao produto. Cara,
fantástico isso aí, que bacana, meu. Então agora eu já começo a entender quanto que eu gastei em compras, né? Comprar materiais para camiseta, para vestido e para calça. Isso é importantíssimo, porque nós vamos entender isso aí depois, na hora que nós tivermos o resultado disso. Espera aí, professor. Então, depois eu vou transformar isso em valores. Olha, aqui eu gastei menos, aqui eu gastei mais, aqui eu gastei mais ou menos. Será que essa margem aqui está correta, está dentro do mercado, está boa, está baixa, está alta, está legal, está fora? Essa aqui, agora entre eles, um produto, será que está tirando a margem de outro? Então eu consigo ir lá na minha área de compras depois fazer uma avaliação. Quem está comprando material para vestido? Quem está comprando material para camiseta? Quem está comprando material para calça? Os fornecedores que estão me fornecendo. Eu, com essas informações eu consigo entender. Opa, eu preciso buscar mais fornecedor no mercado? Tá caro. Ó, aqui nesse produto aqui eu tô levando, não tá legal. Tá fora do meu planejamento. Então você começa a ter números relacionados com a atividade, você começa a enxergar isso de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais direta, que é um dos objetivos do custo ABC, é te dar informação para fazer o gerenciamento, para fazer análise dentro desse conceito por atividade. E você consegue fazer isso perfeitamente no dia a dia, né? Analisando tudo isso que vai acontecendo. Quem já trabalha com métricas assim, já sabe, já consegue enxergar isso no dia a dia. E aí é onde você compara com os teus orçamentos, é aí onde você compara, né, com, vamos dizer assim, a tua atividade, aí você começa também a fazer cálculos, a fazer métricas relacionadas com o desempenho da atividade das pessoas, das máquinas, etc. e tal. Bom, professor, agora então, como que nós vamos chegar a esse conceito aqui por direcionador de valores e tudo mais? Então, eu vou fazer a continha aqui, eu fiz uma continha explicando a fórmula de como se faz uma, e isso se aplica a todos daí, tá, pessoal? Se a gente for fazer conta por conta aqui, um por um, nessa aula não acaba hoje, tá certo? Mas vou fazer aqui do primeiro, para vocês entenderem depois como vai chegar lá na outra quantidade. Depois, na aula de amanhã, nós vamos dar continuidade com esses números e tudo mais. Então, vejam bem, eu preciso achar, né? Eu tenho aqui 16 mil reais. Eu tenho uma quantidade de produtos que foi, de pedidos que foi acontecendo, e eu tenho um custo total. Então, eu preciso achar um custo unitário. Ah, professor, custo unitário, então ficou fácil. Se eu tivesse que achar o custo unitário aqui, pessoal, que continha que eu tenho que fazer? Da atividade de comprar materiais. Custo pela quantidade. Perfeito, quantidade total. Por quê? Por enquanto, eu não estou direcionando para mercadoria. Então, eu sei que 16 mil dividido pelo total de 750, eu vou chegar a R$ 21,33 por pedido. Então, numa média, não é bem uma média, mas vamos lá, é um custo unitário do direcionador, né? Eu tenho um gasto de R$ 21,33 por pedido, tá certo? Agora, se eu quero entender isso por, né, direcionadores relacionado aos produtos, quais produtos que eu tenho? Camiseta, vestido e calça. Legal? Então, lá eu tenho também, dentro do meu conceito aqui, eu tenho que fazer essa continha. Daí ele está relacionado com o quê? Né? Aqui, ó, com situações que nós vamos estar dentro do nosso tabelamento. Então, vamos voltar lá de novo. Né? Eu tenho 21,33 para camiseta, não é isso? Se eu multiplicar 21,33 pela quantidade de pedidos, eu chego ao custo do quê? Unitário do direcionador da camiseta.
Então, veja bem, ó. 16 mil dividido por 750 é o custo unitário do direcionador. O custo unitário do direcionador multiplicado por 150 está relacionado com a camiseta. O custo unitário multiplicado, 21,33 deu a continha aqui, multiplicado por 400 é o custo unitário do direcionador do vestido. 750 dividido por 16 mil dividido por 750 deu 21,33. 21,33 multiplicado por 200 dá o custo unitário do direcionador por calça. A soma do custo unitário da camiseta, 150 pedidos, mais o do vestido, 400 pedidos, mais o da calça, 200 pedidos, no final tem que dar 16 mil reais, tá certo? Então, ó, 3.200 é da camiseta. Se vocês calcularem aqui 400 pedidos, vai dar quanto aí? 400 vezes 21,33, se eu não me engano, vai 8.533. 8.533. Professor, mas tem uma dízima periódica aqui, legal, pessoal. Tem uma dízima, às vezes vai dar uma arredondadinha. Aqui nós estamos trabalhando, ó, eliminando as casas da vírgula aqui, para não ficar difícil da gente conversar sobre isso. O sistema, às vezes, aceita 5 casas, 6 casas, 7 casas, depende do produto e do corte ou da importância que isso pode estar relacionada com o produto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, uma vez lá na empresa, a gente implantou o sistema, estava usando 2 casas, estava dando um bode do caramba lá. Tivemos que trabalhar com 4. Daí a empresa teve super SAT, estava dando um bode, o garanto tivemos que aumentar para 6. Senão dava diferença considerável na apuração do resultado. Então, cada empresa vai ter sua particularidade, que é só para efeito de estudo. Então, 16 dividido por 700, chegamos a 21,33. 21,33 vezes 150, que é da camiseta. Depois, 400 é o do vestido. E 200 é o da calça. Vocês riscarem aí na apostila de vocês, ó, 400 pedido vezes 21,33 vai dar 8.533 aqui. Depois, 21,33 vezes os 200 pedidos das calças, vai dar 4.267. Você somando 3.200 mais 8.533 mais 4.267 vai dar os 16 mil. Direcionador comprar materiais pelo número de pedidos. Assim nós vamos identificando. E aí nós vamos fazer um tabelamento. Professor, agora eu já quero aplicar esse valor que eu cheguei dos meus pedidos, do meu direcionador, para mim saber o custo unitário que isso representa na minha produção. Entenderam a pergunta? Ó, eu vou produzir quanto? 18 mil unidades de camiseta. Legal. Quanto que eu vou gastar na atividade de comprar materiais? 3.200. Então, se eu pegar o valor de 3.200 e dividir por 18 mil, eu tenho o meu custo unitário de cada camiseta que eu produzo. Pô, legal, professor. Dos custos indiretos. E não está o direto ainda. E a mão de obra, tem outra tabela aí. Então vamos por partes. Nós estamos nos custos indiretos, daqueles 190 mil, pessoal. Tá certo? Mas eu consegui alocar. Entenderam a correspondência? Olha, professor, que legal. Então, se eu criar uma gestão, se eu identificar as atividades, se eu tiver um direcionador, se esses apontamentos que vêm da minha equipe de construção da área de custo vier corretamente, validado pelo controller, analisado pelos assistentes e pelos analistas que estão envolvidos junto com o controller, eu chego à alocação bem perto da perfeição, ou quase perfeita, do custo que foi gasto nessa atividade. Então, opa, na atividade de comprar materiais, eu gasto 0,1778 por unidade. Que legal. Então, isso vocês vão fazer para cada atividade dessa.
Para cada direcionador desse, professor, o custo ABC realmente é um custo complexo para se fazer a continha. Sim, porque você tem que ter todas essas métricas. Você tem que ter todos esses apontamentos. E é aí que está a ciência, aí que está a evolução. Se tua empresa é grande, se tua empresa tem condição de aplicar, investir nesse, nesse método para gerenciar custo, ele vai te dar resultado. Porque aqui não só as informações, os cálculos vai te ajudar a entender as operações e o que está sendo gasto, como ele vai te dar informações para você comparar isso nas atividades que estão sendo realizadas, nas pessoas que estão executando o serviço, nos equipamentos que estão desenvolvendo todo o trabalho. Essa é a grande, vamos dizer assim, contribuição do custo ABC para vamos dizer assim, a alocação dos gastos dentro da empresa. Ela vai em todas essas atividades e traz as informações. Então, nós fizemos isso aí, nós vamos chegar a um tabelamento do quê? De que cada, no seu conceito geral, nós vamos fazer as continhas, se vocês fizerem todas as continhas, vai bater, pessoal. Agora que vocês estão com o material na mão, vocês vão ter tempo agora de pegar e exercer essa atividade. Né? Ô, professor, agora eu já entendi qual que é o caminho, agora eu já estou entendendo os quadradinhos, as coisas, eu vou fazer as contas para ver se está batendo mesmo, porque vocês vão ver que vocês vão ter uma outra tabelinha aí, adiante dessa, já na aula de amanhã, que começa justamente, né? Eu vou trazer algumas coisinhas para a gente recapitular, mas depois vocês já vão partir para esse tabelamento aqui, dentro de cada produto, com as atividades todinhas direcionadas e o valor unitário de cada produto, de cada atividade que está acontecendo. Aí vocês vão entender. Aí, somado a isso, nós vamos juntar com os custos diretos, com a mão de obra, e vamos fazer a DRE. E depois nós vamos calcular a DRE também. Juntando essas duas partes, pessoal, eu acredito que ao invés de eu ter gravado uma aula e encaminhado para vocês, a gente tem condições de entender bem a sistemática, a metodologia do custo ABC. Aí na aula que na semana que vem nós terminamos de fechar o pacote. Beleza? Beleza. E não se assustem, tá certo? É um custo bacana e vocês vão entender ele passo a passo à medida que nós formos avançando, tá certo?